Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre mais de R$500 milhão que o Cruzeiro vai deixar de colocar nos cofres com jogadores revelados na sua própria categoria de base. Que história é essa? Quero comentar aqui com vocês sobre o Messinho e o Estevão William, que vem arrebentando pela categoria de base do Palmeiras, também da seleção brasileira, e qual que é a proposta que já tem na mesa do Paris Saint-Germain para tirar a joia do futebol brasileiro. Além disso, o Vitor Roque também com procura de vários times gigantes do futebol europeu, que o Atlético não deve fazer um jogo barato, né, para tirar o Vitor Roque de apenas 17 anos. E tem também ainda o Maurício, que eu não estou vendo ninguém falando que o Maurício também deve sair por um valor gigantesco da equipe do Internacional, quem sabe nos próximos dias, nas próximas semanas, ou no máximo na próxima janela. Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próxima, então contei com a ajuda de cada um que puder se inscrever. Antes de darmos sequência, tenho um recado para vocês da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas com ótimas cotações. Agora quero destacar os duelos aí dessa próxima semana, com várias partidas amistosas dos times voltando, né, dessa pré-temporada para a pausa da Copa do Mundo e o retorno já no final de semana dos jogos aí, por exemplo, do Campeonato Espanhol, tem também Campeonato Alemão, Campeonato Inglês. E para você fazer o seu registro lá na SSS com uma condição especial, você utilizando meu cupom que está aqui na tela ou o link na descrição, vai estar aqui, no caso, um bônus, né, no valor do seu primeiro depósito e na hora aí também do seu registro. Caso você queira também se transformar no agente da SSS, eu vou deixar aqui na tela todas as vantagens para vocês e o link do grupo do Telegram para você entrar e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, né? Para contextualizar essa história, quero falar aqui primeiramente sobre o principal deles, que é o Estevão William, o Messinho, o jogador que vocês sabem muito bem que deixou o Cruzeiro, né, na temporada, se não me engano, de 2020-21, ele deixou o Cruzeiro para ir para o Palmeiras. Até mesmo teve alguns rumores na época que ele e a família teriam um salário já de 100 mil por mês, mas isso nunca foi confirmado. Porém, para você ver, né, que já era tratado como uma joia muito mesmo antes de assinar com o Palmeiras ou algo nesse sentido, porque ele já tinha assinado um contrato com a Nike, se não me engano, antes dos seus 10 anos de idade, né, aqui no Cruzeiro. Então estava aí realmente já muito bem encaminhado para ser uma grande promessa. Tinha vários vídeos dele aqui na base da Raposa, por ser uma competição assim que ele jogava aqui no Cruzeiro só sub-12 e sub-13, não tinha tantos vídeos assim. Mas o jogador nascido em 2007 já chamava muita atenção mesmo. Não é à toa que ganhou esse apelido, né, de Messinho. Tudo bem que o nome dele é Estevão William, mas o Messinho pegou bastante desde a época que ele estava aqui na categoria de base do Cruzeiro. E pelo Palmeiras tem chamado muita atenção. Eu peguei aqui uns números, se eu não me engano, eu acho que não tinha terminado ainda a temporada pelo time sub-17. Mesmo com 15 anos, vai fazer 16 só no início do ano que vem, ele já estava jogando no time sub-17 e tem 26 partidas, 21 gols e também 8 assistências, né? De acordo aí com o Porco Status lá do Twitter, trouxe esse número. Então 26 jogos, 21 gols, né? Então realmente números absurdos pela equipe do Palmeiras, fora também vários golaços pela seleção brasileira, que eu vi alguns lances ali, um cara realmente muito diferente, né? O Estevão que tem jogado mais pelas beiradas, tá? Não tá sendo mais aquele centroavantão, não. Eu vejo que ele parece uma função muito com o Mbappé. Tipo assim, é muito veloz, muito bom no drible, muito bom na finalização. Eu vi algum chute dele de esquerda, de direita, todos, nossa, absurdos mesmo. E assim, como que é essa proposta? O que tá na mesa? Vocês vão lembrar que o Endrick foi negociado aí com a equipe, vai jogar no Real Madrid. E no caso até o próprio Real Madrid, o Chelsea, o Paris Saint-Germain, procurou o Palmeiras para saber do Endrick e viu esse Estevão William aí chamando muita atenção também. E seria a próxima venda, né? Porque ele ainda não tem 16 anos, não assinou o vínculo profissional, mas já está muito bem apalavrado para assinar esse seu contrato com o Palmeiras no início do ano que vem. Então essa proposta, que chegou inicialmente, era de 30 a 35 milhões de euros, ou seja, um valor próximo ali dos 180 milhões de reais, e o Palmeiras recusou as duas, nem quis saber, até porque acabou de vender o Endrick, não queria aceitar essa proposta. E chegou uma nessa última semana, de acordo com a ESPN e também o Nicola, de 40 milhões de euros, ou seja, 224 milhões de reais do Paris Saint-Germain para o Estevão William, né, o Messinho, que é no caso de 2007. Então, seria um valor de 225 milhões, metade do que foi a SAF do Cruzeiro nessa negociação, e o Palmeiras não aceitou, tá? Não quis aceitar essa proposta. Vale lembrar que ele
deixa o Cruzeiro depois de ter aquelas tretas gigantes, né, na gestão do Itai Machado lá, do Wagner Pires, de que simplesmente o Cruzeiro estava dando percentual de um jogador que nem era formado na base, nem tinha contrato profissional, tinha 12 anos de idade para empresário para abater dívida, né? Olha o que o Cruzeiro estava fazendo. Então eu nem julgo aí ele, a família, por ter saído do Cruzeiro. Se fosse hoje, acho sim que ele ficaria, mas naquelas situações ele já sabia o que ia dar algum problema. E olha que 2020, 2021, o Cruzeiro acabou, mesmo tendo essa crise gigantesca, né, ainda revelando vários jogadores nas suas categorias de base. No Palmeiras, ele é tratado aí pelo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, como a maior revelação da história do clube. Vai sim, até mesmo, ele fala que joga melhor do que o Endrick, né? Tem muito potencial para os dois serem um dos melhores do mundo, e inclusive o Estevão William disputar assim essa posição de ser o melhor jogador do mundo em um futuro não tão distante. Então olha como que é tratado aí o Estevão William. Então se o Endrick saiu por 400 milhões, eu realmente não acho que o Palmeiras aceitaria já essa primeira proposta aí de 225 milhões de reais, tá? Do Paris Saint-Germain. Acho que ele deve ter um pouco mais de espaço no time principal. Acho que ano que vem, tenho minhas dúvidas, né? 16 anos de idade apenas, é muito novo, mas daqui a algum tempo sim, o Estevão deve sim fazer parte do time principal e quem sabe ser vendido por um valor próximo ou até superior do que foi o Endrick, né? De 72 milhões de euros, um valor quase de meio bilhão de reais, do que, por exemplo, já superaria, né, no Cruzeiro, que vai ser 400 milhões, né? Eu acho que eu falei como se fosse pensando se fosse 500, mas bom, 400 milhões, só essa venda aí do Estevão William já significaria mais de 57% dessa tratativa. Vamos aí para outro caso que é um pouco mais recente, e até por ser mais recente acaba doendo um pouco mais, né? Que é aí do Vitor Roque, que deixou o Cruzeiro essa negociação no mês de abril junto com o Atlético Paranaense, próximo dos 24 milhões de reais. E assim, o Atlético comprou ele e tudo mais, o Cruzeiro ainda tenta, porque tem um valor um pouco maior na negociação, que dificilmente vai conseguir, até porque foi muito mais maldade, eu diria, do empresário, que aproveitou, né, dessa cláusula do contrato e foi negociado por um valor que não é barato, né? 24 milhões de reais saiu de graça. Não, mas pelo que vai virar o Vitor Roque, e o que já foi sim uma pechincha. Porque hoje ele já estava sendo monitorado por vários times aí, também de acordo com o Globo Esporte, o Vitor Roque entrou na mira do Real Madrid, Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain nos próximos anos. Jogador com 17 anos de idade e vai fazer 18 já nesse mês de fevereiro, né? Se não me engano, dia 2 ou dia 16 de fevereiro, alguma coisa assim. Então ele já vai poder mudar para o futebol europeu. E assim, o Atlético não vai fazer jogo barato. O Real Madrid foi o primeiro time que chegou a mandar olheiros para observar o Vitor Roque aqui no futebol brasileiro. A multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros, 562 milhões de reais. Eu acho que ele vai ser negociado por isso tudo? Não. Mas, por exemplo, aqui no Cruzeiro, o Ronaldo já falava, por exemplo, em cifras milionárias, próximas dos 100 milhões de reais, isso aqui no Cruzeiro, tá? Então ele indo pro Atlético Paranaense, fazendo gol em Libertadores, teve 17 anos, né? Pelo Cruzeiro, 11 partidas, 6 gols. Pelo Atlético, 7 gols em 36 jogos. No primeiro ano dele com sequência no time principal, ele fez aí 47 partidas com 14 gols marcados e 4 assistências. Então, 13 gols e 4 assistências em 47 jogos. Então, um cara de 17 anos, realmente muito diferenciado. O Vitor Roque, que pode fazer uma função tanto de um ponta direita, quanto também de um segundo atacante, né? Então, jogador muito bom, começou muito bem pelo Cruzeiro, fazendo gol em Clássico, fazendo gol decisivo em Libertadores, e não ficaria surpreso do Atlético realmente fazer um negócio duro. Para sair, eu vejo que assim, até por conta desses times aí, o Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona e Chelsea ter demonstrado interesse no Endrick, o Atlético não vai ser besta e não vai vender por um valor barato, tá? Eu vejo que seria uma proposta no mínimo próxima aí realmente desses, quem sabe 35, 40 milhões de euros, tá? Não tem nenhuma confirmação desses números, mas, por exemplo, o Atlético não vai vender por, a multa é 500 milhões, vamos aceitar 20 milhões de euros e tchau. Até porque tem uma condição financeira muito boa e vê um potencial do Vitor Roque ir crescendo ainda no Atlético, né? E se não aparecer uma proposta que acha justo, espera um pouco mais, ele joga tem um pouco mais de destaque e vende por um valor que considera justo. Essa proposta que eu disse agora há pouco, do Palmeiras recusando 40 milhões de euros pelo Estevão William, 224 milhões, eu acho que o Atlético aceitaria até uns 35 milhões, 30, quem sabe uns 165 a 220 milhões, mais ou menos eu acho que é o que o Vitor Roque vale. Quer dizer que se aparecer uns 22 milhões de euros aí, uns 115 milhões de reais, o Atlético recusaria? Não sei, né? Realmente vai depender bastante, mais uma pena, né? Quer dizer também que se o Cruzeiro tivesse mantido os jogadores, eles estariam sendo realmente extremamente valorizados? Olha, eu acho que não, porque se fosse o Ronaldo na gestão do Cruzeiro, sim, é óbvio que sim. Mas, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, vai vender o Estevão William,
tendo já no passado vários jogadores que deram certo e que estão surgindo muito bem da base, né? Então acaba que o Endrick, vendido agora há pouco, valoriza o passe do Estevão William, o Gabriel Jesus lá em 2016 valoriza o passe do Endrick, o Danilo também que está jogando demais, deve ser negociado por um gigante do futebol europeu, acaba também chamando a atenção de vários times que fica de olho na base do Palmeiras. Qualquer promessa que vai surgir ali vai valer 10 vezes mais do que seria em outro clube no Brasil, né? O Vitor Roque, eu acho que esse assim nós podemos ficar um pouco chateado, porque estava na nossa mão, né? Tudo bem que ele está jogando na Série A, foi bem na Série A, na Libertadores pelo Atlético Paranaense, mas, por exemplo, se ele arrasa na Série B pelo Cruzeiro, com o dono sendo simplesmente o Ronaldo Fenômeno, não preciso nem dizer, né? Que sem dúvidas também iria aparecer propostas e times interessados, até porque naquela época, quando ele estava aqui no Cruzeiro, se eu não me engano, eu trouxe vídeo aqui no canal, né? A Juventus, o Milan da Itália estavam de olho, né, na sua tratativa e o Barcelona também. Então, não ficaria surpreso, mas sem dúvidas com valores bem menores. Só para terminar aqui o vídeo, outro que está chamando muita atenção é o Maurício, né? O Maurício que até mesmo os dirigentes do Internacional, o empresário dele, o André Cury, disse que não vai sair por menos do que um valor próximo dos 15 milhões de euros. No mínimo mesmo, algo próximo dos 70, 65 milhões de reais. O Red Bull Bragantino é um dos times interessados na compra do meia, que tem 21 anos de idade e foi muito bem nesse ano, principalmente na reta final do Brasileirão. Foram 55 jogos, 9 gols e 5 assistências, de longe a sua melhor temporada. Ano passado também já havia feito bons jogos pelo Inter, 47 jogos, 2 gols e 7 assistências. Do Maurício não é tão ruim assim, por quê? Porque o Cruzeiro ainda tem 25% de uma negociação futura. Era 40%, cedeu 10% para ficar com o Bruno José, cedeu mais 5% por conta de dívidas com o próprio jogador e agora ele restou apenas 25%. Mas vamos supor que ele seja negociado por um valor aí, só para facilitar, 100 milhões de reais. O Cruzeiro pegaria 25 milhões, né? Mas não acho que seria isso tudo, acho que um pouco menos, uns 70 milhões de reais, 60, o Internacional já aceitaria. Vamos esperar, porque é um jogador muito bom, eu acho que tem um potencial gigantesco. Uma pena, né, que o Cruzeiro fez uma troca ruim, pegando o William Potker. Seria melhor o Cruzeiro ter feito simplesmente assim, ó, Internacional pega o Maurício, nós ficamos aqui com 65% e quando vender nós tenta bater um valor, fica metade para cada. Seria melhor o Cruzeiro ter feito isso do que ter pegado o Vitor Roque, do que ter pego também o Bruno José, 10% do Maurício por conta do Bruno José. O Bruno José vai custar muito aí pro Cruzeiro daqui a algum tempo, pode anotar. Então o Maurício até mesmo foi especulado em times igual Roma, Real Madrid, mas será que ele já estaria pronto para o futebol europeu? Não sei. Vamos ver se o Red Bull Bragantino avança nessas tratativas ou um time de um escalão médio ali da Europa, por exemplo, um Atalanta da vida. Eu acho que é a cara do Maurício, jogaria muito bem por lá. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça que também de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, torcer agora, né, para o Cruzeiro se revelar bons jogadores na sua categoria de base para bater um pouco desse valor, quase que meio bilhão de reais, né, que vai deixar de cair nos cofres justamente por jogadores revelados na própria base do clube. Mas enfim, vou deixar também o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui em nosso canal. Valeu, galera!